Eu nasci no Rio de Janeiro, na favela da Rocinha, e sou faixa preta do 3º dan de judô. Eu comecei, na verdade, com 10 anos, porque na escola eu sofri o famoso hoje chamado bullying, e eu era uma menina muito grande, porque eu cresci muito, tive corpo rápido, muito grande, e todo mundo mexia comigo, e na verdade minha mãe botou numa atividade física para eu poder me proteger. Só que também ela não sabia que eu sofria também maus tratos em casa do meu pai. Então, para mim foi ótimo saber para eu poder me defender também, porque era uma coisa que eu não falava, não contava. Só que infelizmente eu sofri um acidente em casa mesmo. Eu caí de uma altura de 3 andares. E aí eu tive várias lesões, vários fraturas pelo corpo, por causa do meu pai. E eu fiquei 5 anos afastada. E voltei depois com 15 anos também com o mesmo intuito, de me sentir mais forte, de ter aquela força não só física, mas também mental para eu poder suportar tudo o que estava acontecendo, porque depois desses 5 anos a minha mãe conseguiu descobrir o que estava acontecendo dentro de casa. Né? Do meu pai eu sofri maus tratos assim, de físico, ele teve tentativa de estupro também, e eu de alguma forma eu queria saber me defender para eu não passar por isso dentro de casa. Então eu voltei com 15 e estou até hoje. Foi transformador na minha vida, né? E assim, eu queria fazer, não era fazer uma atividade física, era fazer realmente uma luta, e onde eu tinha me encontrado era o judô. Eu já tinha passado por algumas outras artes marciais onde eu não tinha me encontrado, mas eu acho que o que mais me deu o conforto de continuar, de voltar, foi que eu encontrei um grande sensei, que é o Sensei Duda, e hoje ele trabalha junto comigo, eu trabalho junto com ele, pra mim é uma honra, e ele foi pra mim um pai. Então, tudo que eu não tinha em casa, que eu não tive em casa, ele supriu. Então, isso para mim também foi muito agradável. E ele me fez ser forte, tanto fisicamente como psicologicamente, me deu forças para isso. Eu não tinha perspectiva nenhuma de futuro, de vida, e ele me deu essa perspectiva. Então, assim, ele me influenciou a não, você pode ser melhor do que você acha que você é. E aí, com isso, eu fiz faculdade, eu tenho 2 formações hoje de acadêmica, e tudo influência dele. E hoje, assim, vendo e trabalhando com ele, ainda mais dentro da CIR, então, assim, para mim é mais gratificante ainda em saber que tudo que ele fez valeu muito a pena, e hoje eu sigo total exemplo dele. Então, muitas coisas que eu faço dentro de sala de aula, até mesmo na minha vida, eu lembro dele. Ele foi e é o meu espelho de pai até hoje. Né? A gente pode estar distante quando ele está em outro país, quando ele está em outros lugares, mas ele é o meu espelho total de pai. Então, o judô para mim é muito mais do que só um esporte, né? Muito mais do que estar dentro de uma sala de aula, dentro de um tatame, e ensinar a cair e a levantar, mas ensinar a resistir. Então, eu falo que hoje em dia eu ensino e repasso isso muito para as crianças, para os alunos, para adultos, seja para quem for. Porque ele ensinou a ser uma pessoa realmente forte. Então, tem uma história muito engraçada, que até quando eu comecei a fazer o judô, era com outro sensei, que era o Sensei Aron, e tinha o supervisor dele, que era o Rodrigo Feijão, que também hoje a gente trabalha junto. E quando eu conheci o Feijão, eu olhei para ele e vi ele dando aula para as crianças. Eu falei, cara, que incrível, é isso que eu quero fazer. E assim, na época, eu estava na questão de fazer faculdade, eu ia fazer medicina. E eu falei, não, vou fazer medicina, porque eu quero ser cirurgiã, quero salvar vidas. E aí eu vi o trabalho do Feijão salvando vidas de uma outra forma. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. E eu perguntei pra ele, você faz faculdade, você fez? Ele falou assim, faço faculdade de educação física e tá me ajudando a dar aulas. E aí eu não falei nada pra ele e eu fui correndo atrás. Consegui minha bolsa para
através do judô, né? E aí fiz a faculdade de educação física, contrariando todo mundo. E eu falei assim, não, quero fazer, quero aprender e quero começar a dar aulas para salvar vidas, né? Como eu venho dentro de uma comunidade, que é a comunidade da Rocinha, a gente vê muito isso. Eu tenho vários amigos que foram salvos pelo judô, né, que hoje em dia tem grandes histórias, tem vidas lindas, e eu vi vários amigos que infelizmente a gente já enterrou. Então a gente vê essas duas realidades muito perto da gente. E eu acreditei sempre, desde o começo, que sim, o esporte salva vidas. E o judô era o que mais eu via salvando vida. E eu falei, não, é isso que realmente eu vou fazer. E aí comecei a dar aula até, inclusive, quando eu estava na faculdade, e aí o Duda falou pra mim, e aí, Tati, quer pegar uma turminha? Eu falei, quero. Falei, agora. E aí eu comecei a dar aula junto com o outro sensei também, que é o Cristiano. E aí a gente começou a dar essas aulas. Eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero mudar, eu quero melhorar, e eu quero transformar a vida de muita gente. E eu posso dizer que hoje em dia eu dou aula já há 13, 14 anos. E nesse tempo eu consegui salvar muitas vidas, né? E coisas que me pegam, assim, que às vezes a gente sente e que a gente consegue ter um olhar, às vezes, eu falo que a gente não é psicólogo, mas a gente consegue ter um olhar de psicólogo. A gente às vezes não é pai, não é mãe, mas consegue ter um olhar de pai e mãe. A gente não é médico, consegue ter um olhar de médico. Então, assim, em várias funções a gente vira uma só, né? E graças a Deus eu consegui salvar muita gente. Eu tenho alunos que eu tirei literalmente de dentro da boca de fumo e de falar com o dono, né, e o dono do tráfico, né, e falar assim, não, essa criança aqui não, essa pessoa aqui não. E eles olharem para mim com respeito e falar, não, pode levar. E assim, eu vi morando hoje em dia fora do país, até não seguindo o judô, mas assim, aquele foi o início. Sabe, sendo um jogador de futebol hoje em dia renomado, assim, e eu falo assim, pô, cara, que bom que a gente teve essa iniciativa, né, e isso tudo através de tudo que foi passado por mim, porque sim, o judô ele me salvou, né, não por questões de não teria ido ou alguma coisa assim, mas com tudo que eu passei na vida, né, o judô ele conseguiu me resgatar, me tirar do buraco. Né? Hoje em dia eu falo que eu só não estou literalmente morta por causa do judô em questões de várias coisas que ele me fez ter força para estar aqui hoje. Eu tenho uma aluna que ela foi um presente para mim até hoje. E ela entrou para fazer aula comigo já adulta, já com 45 anos, e ela tinha acabado de se separar e estava muito mal, tinha quase que desistido da vida e ela queria um estímulo para continuar a viver. E eu mostrei para ela o judô. Ela primeiro me desafiou, porque ela chegou na sala falando assim, eu tenho vários problemas de saúde e eu quero saber se o judô é mesmo isso que pode se fazer. E eu, pode sim. Quando ela saiu, eu falei, meu Deus, deu ruim, como é que eu faço? E eu falei, não, a gente vai conseguir. Ela tá comigo até hoje, vai fazer ano que vem, exame pra faixa preta. E assim, mudou a vida dela radicalmente, né? E eu falei pra ela, a primeira coisa que você tem que fazer é se amar, se cuidar. Vamos ajeitar esse cabelo, vamos dar um up nessa vida. E eu nem conhecia ela direito. Ela hoje em dia é apaixonada pelo judô. Ela pratica, faz aula comigo. E eu trato ela como se fosse minha filha. Ela tem mais de 50 anos. Eu sou mais nova do que ela, mas para mim ela é minha filha. E assim, é uma das maiores transformações que passou e passa na minha vida. É a vida dela, porque mesmo todas as dificuldades assim, e mesmo essa questão de diferença de idade, né, eu consegui ser uma mãe para ela naquele momento. Hoje em dia ela é feliz, trabalha, é a madrinha da minha filha, né, ela é uma pessoa maravilhosa,
cuida de crianças neonatal dentro do CTI, então assim, uma profissão linda, e saiu daquele buraco. Toda vez que ela não está bem, eu mostro para ela uma foto dela do primeiro dia de aula e eu falo, essa daqui nunca mais volta. E você vai ser a mulher que você é hoje. Então assim, essa é uma das maiores vitórias e conquistas que eu tenho na minha vida no judô. Então, sinceramente, eu falo que o judô ele não é só realmente vir para o tatame e praticar, né? Ele é muito maior do que isso. Então, às vezes a gente não precisa necessariamente falar o nome do valor, mas aplicar ele. Eu acho que isso é a grande importância, é a aplicação dos valores dentro de sala de aula. E assim, a criança e o adulto, porque eu falo que até o adulto, até a gente, professor, vai entendendo e aprendendo. E vai compreendendo e vai repassando. Eu acho que isso é o fundamental. Eu vejo hoje em dia vários alunos repassando várias coisas que a gente aprende valores dentro de sala de aula. Eu vejo adultos repassando para o outro e eu vejo professores repassando para o outro. Né? Quando a gente fala de vários valores diferentes e às vezes a gente não entende o nome do valor, tipo, o que é. Mas a gente consegue aplicar, a gente entende o que está sendo passado. Então isso é de máxima importância. Eu acho que o judô é um dos esportes mais completos que existe nesse mundo. Porque ele não é só a prática, ele é muito maior do que isso. A partir do momento que você derruba, dá a mão para o seu amigo e ajuda ele a levantar, você já está aplicando os valores. A partir do momento que você acaba uma luta e você abraça o outro amigo, você já está aplicando os valores. Então, a partir do momento que você cede o seu corpo para cair para o seu parceiro, você está aplicando os valores. Então, tudo isso a gente aprende em sala de aula, a gente repassa, a gente constrói tudo e a gente reproduz o tempo todo e repassa o tempo todo. Então, é totalmente fundamental. Então, a gente sempre fala, quando a gente é jovem, a gente sempre tem o sonho de ter nossos filhos dentro do tatame, né? E eu fui ensinada a nunca me forçar muito, né? Tipo, ensinar o caminho e tentar deixar seguir, né? Eu aprendi muito isso. E eu vejo que a forma como eu fui ensinada e eu estou ensinando está sendo um caminho realmente muito suave. E isso é muito legal, é muito agradável. Eu vi minha filha se divertindo dentro do tatame, para mim é a maior felicidade que tem, sabe? Sem pressão, sem imposições. Então, ver ela feliz, eu acho que isso é o mais importante. E assim, principalmente por a gente ser mulher, né? Eu sou uma mulher gerando uma mulher agora e tendo gestado uma outra mulher, e ver as duas assim, sendo fortes. Porque a gente, querendo ou não, ser mulher é difícil e a gente passa por várias situações na vida. Né? Como eu falei, eu já tive algumas situações bem ruins na minha vida e que eu tive que ser forte. Né? Eu tive que ser forte para lidar com questões dentro de casa, familiares, com fora de casa também, né? Com várias questões que a gente passa durante o dia a dia. Eu já tive um problema sério de saúde também, que eu precisei ser forte e não precisei abaixar a cabeça em nenhum momento. Então, me tornou uma mulher muito forte. E é difícil a gente ser mulher, né? E assim, ser forte também é difícil, porque todo mundo te exige que você seja ou muito frágil ou forte demais. Então, a gente ter esse meio termo também é difícil. Eu tento mostrar, por isso que eu sempre boto com maninho rosa na minha filha, para ela ser aquela menininha, bonitinha, fofinha, mas forte. Né, para aguentar tudo. E essa minha nova geração aqui, que é a minha outra filha, também é a mesma coisa. Vai sair da maternidade com maninho rosa, porque ela vai ser a minha princesinha também forte. Então, a minha definição seria vida. Por quê? É tudo que eu tenho, né? Foi o judô que me deu vida, literalmente.
Me deu formação acadêmica, me deu família, me deu amigos, me deu perspectiva de vida, deu minha família que é hoje, meu marido também é judoca, e se não fosse através do judô, eu não conheceria ele. Tenho minhas filhas e assim, tudo. A minha vida inteira é baseada no judô. Não é só um a mais que eu vou lá, dou uma aula e pronto. Né? Acho que a minha vida inteira, assim, quando falo dos meus 10 anos até agora, eu tenho 38, quase 39 anos, é baseada todo no judô. Então, quando eu resumo, eu falo que é minha vida, literalmente.